esse fio ele tem uma resistência de 2 ohms. Tá? Então vamos anotar isso aqui. Então eu tenho um fio de cobre com resistividade de 17 vezes 10 a menos 9, 1 por metro. Bitola de 2,5 milímetro quadrado, que equivale a 2,5 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. E resistência de 2 ohms. Com essas informações, lembrando aquela primeira equação que a gente estudou sobre resistência, R igual a ρ vezes L sobre S, tá? Com essa equação e essas informações, eu consigo descobrir o comprimento do fio, não é? E é exatamente isso que a gente vai fazer de início, ok? Então, olha, a minha resistência vale 2 ohms, a resistividade 17 vezes 10 elevado a menos 9, o comprimento é o que eu quero descobrir, e a área da seção transversal ela vale 2,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então o que eu tenho que fazer agora é deixar o L sozinho, não é? Então eu vou passar o 2,5 multiplicando o 2 do outro lado, né? 2,5 vezes 10 a menos 6. E o 17 vezes 10 a menos 9 também passa por outro lado, só que dividindo, né? Então 17 vezes 10 a menos 9 dividindo. E assim do lado direito sobrou sozinho o L. Tá? Agora lembra, vamos trabalhar com calma essa equação para a gente não fazer bobagem. Então olha, 2,5 vezes 2 são 5, né? Vezes 10 a menos 6. Isso daí dividido por 17 vezes 10 a menos 9. Esse 10 a menos 9, eu posso jogar ele para cima, não é? Então ele vira 10 a nona, correto? Então eu tenho 5 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a nona, dividido por 17. Correto? Aí, olha, 10 a menos 6 com 10 a nona dá 10 ao cubo. Então eu tenho 5 vezes 10 ao cubo dividido por 17. E 5 vezes 10 ao cubo, 5 vezes 1000, 5.000, dividido por 17. E 5.000 dividido por 17, 5.000 dividido por 17, eu tenho aproximadamente, eu vou arredondar, tá? Aproximadamente 294 metros. Tá? Vou deixar arredondado. Bom, eu descobri o comprimento do fio, mas eu não pedi a resposta em termos do comprimento do fio. Eu quero saber quantas voltas o fio dá em torno do carretel. E agora, como é que eu faço isso, hein? Bom, eu falei que esse meu carretel ele é cilíndrico, né? Então ele deve ser alguma coisa parecida com isso aqui. Tá? Ele é um cilindro. Se eu olhar o cilindro de um outro jeito, olha, olhando ele de cima, né? Eu tenho isso daqui como sendo meu cilindro. E o diâmetro do meu cilindro, que eu acabei de falar para vocês, é de 50 centímetros ou meio metro, né? 50 centímetros é a mesma coisa que meio metro. E para eu saber quantas voltas o meu fio dá em torno do carretel, eu preciso saber quanto mede o perímetro desse meu cilindro, né? Eu preciso saber quanto mede isso daqui, olha, o perímetro do cilindro. E acredito que o Guilherme falou isso para vocês, né? O perímetro ele vale π vezes o diâmetro. Ou seja, o perímetro nesse caso
ele vai ser aproximadamente 3,14 vezes 0,5. Então, olha, o perímetro ele vale aproximadamente 3,14 vezes 0,5, 1,57 metros. Essa fórmula aí também pode ser 2πr, né? Sim, É a sim. mesma coisa. Sim, porque Então, o diâmetro é o dobro do raio, é isso. não é? Uhum, tá certo. O diâmetro é 2 vezes um raio. Então, está correto também isso que você falou, Gabriel. Enfim, o que essa informação significa para a gente? Dizer que o perímetro do cilindro é 1,57 metros significa dizer que se eu der uma volta de fio em torno do cilindro, eu vou ter enrolado 1,57 metros desse meu fio. Aí, de novo, a gente caiu em uma regra de 3, não é? Como assim caímos de novo numa regra de 3? Bom, uma volta em torno desse carretel, ela dá 1,57 metros. Quantas voltas dariam 294 metros? Ué, 1,57 vezes x tem que ser igual a 1 vezes 294. Deixa o x sozinho. 294 dividido por 1,57, fazendo essa conta, 294 dividido por 1,57, aproximadamente 187 voltas. Então tá aí. Eu tenho enrolado nesse carretel aproximadamente 187 voltas de fio de cobre. Pessoal, alguma dúvida, questão, pergunta, blá blá blá? Entenderam o que eu falei? Tranquilo. Eu acho que a única coisa de diferente, eu não vou nem falar difícil, tá? A única coisa diferente era esse conceito aqui, né? Eu lembrar que isso está enrolado em um carretel e como que eu calculo o perímetro do carretel. Joinha mesmo, gente? Já que todo mundo falou que está joinha, então vamos passar para o próximo exercício. No quarto exercício, pessoal, a gente tem o seguinte. Um fio de material desconhecido, ele foi esticado até que seu comprimento triplicou e sua bitola diminuiu para 30% do valor original. De quanto variou a resistência desse fio? Tá? Vocês já fizeram alguma coisa nesse sentido. Deixa eu só chamar atenção para essa informação. Ó. A bitola diminuiu para 30% do valor original. A título de exemplo, o que eu quero dizer? Se o valor original da bitola era 1 metro quadrado, então 30% disso seria 0,3 metros quadrados. Tá? Se a bitola fosse de meio metro quadrado, então 30% disso seria 0,15 metro quadrado. E assim por diante. Tá? Então é isso que vocês têm que levar em consideração na hora de resolver esse problema. Mais 10 minutos para vocês resolverem, pode ser? Tentem fazer aí.